Vamos falar de programação? Vem comigo. Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui começando, eu sou o professor Sares. Aula de educação digital, hoje nós vamos falar de programação, tá? Mas antes da gente começar a aula, eu já digo para vocês verificar aí se você é assinante, se você se inscreveu, né, no nosso canal. Se você é inscrito no nosso canal, se não for, já faça isso agora para você receber as notificações das nossas aulas. Começando a aula, o tema da aula vai ser o código por trás de tudo, tipo de programação. Conheça as linguagens que os computadores falam. Quando a gente fala em programação, a gente está falando sobre tudo que é criado, tá? Por exemplo, você vai usar um aplicativo, aquele aplicativo que você vai usar, ele foi programado. E essa programação ela é feita com vários tipos de programação. E é sobre isso que a gente vai discutir e isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Os tipos de programação que existem. É claro que aqui não é um curso de programação, é para você ter noção de como funciona, quais os tipos que existem e a função de cada um, ok? O desafio dessa aula é o seguinte: se você tivesse que dar ordens a um computador, como você faria para ele entender exatamente o que você quer? Hoje, com a IA, com a inteligência artificial, a gente tem um costume, né, de falar assim, ó, eu quero que você crie para mim uma foto, uma imagem desse tipo. Quero que você faça isso, aquilo, daquilo outro, daquele tipo. De uma maneira muito simples, mas antes não era assim. Você precisava saber programar. Então, para poder criar uma imagem, por exemplo, você teria que saber conhecer os códigos para digitar para o computador entender aqueles códigos para gerar a imagem. E não da maneira simples que é hoje, que você utiliza somente falando ou digitando ali para IA. E a gente vai falar sobre esses tipos de programação, você vai ver que existem vários tipos. Por que os computadores têm várias línguas? Se o computador é uma máquina, só por que precisamos aprender tantas palavras diferentes para falar com ele? A gente vai descobrir. Vocês vão ver porque cada uma tem uma função diferente, né? E aí eu coloquei um desenho aqui de uma casa para você entender mais ou menos como que funciona a linguagem de programação. Vamos supor que você vai construir uma casa. A casa, você sabe que tem a parte de estrutura, tem a parte de acabamento, tem a parte de móveis, existem de pintura, né? Tem vários tipos, várias partes a casa. E aí, pensando dessa maneira, o HTML, que é um tipo de programação, ele seria os tijolos, seria a estrutura de tudo. Então, a parte de estrutura é o HTML. É ele que define onde você coloca a imagem, onde você coloca o texto, onde você coloca o áudio, o vídeo. A estrutura é a parte de HTML. O CSS, que é uma outra linguagem de programação, seria, no caso aqui, a pintura, que é o que deixa bonito, é o que muda a cor da tela, é o que coloca a tela com os desenhos coloridos, né? O tipo de desenho, é a parte de pintura ser o CSS, tá? E o Python, que inclusive é o mais famoso da atualidade, é uma linguagem de programação que é a inteligência, é o que faz tudo funcionar sozinho, tá? No caso é o Python, é o que faz as coisas funcionarem. E a gente vai discutir cada um deles, ó. Afinal, o que é programar? E aí, quando a gente fala em programar, fazer o programa, criar o programa, é simplesmente o nosso jeito de dar ordens passo a passo para que a máquina resolva os problemas. É tipo uma receita mágica. Você fala para o computador, faz isso, ele vai fazendo, faz isso. Só que você tem que ter uma sequência lógica. E através dessa sequência ele vai produzindo. Tá vendo que o robozinho aí na tela, ó, o cérebro lá com a luz, ele pensa o que ele quer. E aí ele transforma isso num código. Quando transforma isso num código, você está programando. E aí o computador vai pegar esse código que você digitou e vai fazer o que você quer. Tá vendo o robozinho montando lá o quebra-cabeça? Ele está usando o código que foi criado, ou seja, a programação. E aí a gente tem aqui o HTML, falei para vocês que era a base, né, que era a estrutura. Então o HTML ele é o esqueleto, é a linguagem usada para organizar os sites. Sem ele a internet não ficaria de pé. Ele diz onde vai o texto e onde vai a foto. Então observe ali, ó, na estrutura, tá vendo lá umas caixas, tipo caixas de madeira ali, ó, é de uma maneira grosseira isso, a gente está fazendo tipo uma comparação para você entender como funciona. Então, o HTML ele monta a estrutura do site.
Vou colocar o texto aqui, vou colocar a imagem aqui, vou colocar isso aqui, ali. É através do HTML. É uma linguagem de programação. A outra, o Python. O Python é conhecido como super poderoso. Hoje em dia, quem sabe Python sabe tudo. Fácil de ler e escrever, quase como o nosso idioma. Tem o superpoder de criar inteligência artificial e controlar robôs incríveis. Então, o que dá movimento, é que dá sabedoria para o robô responder às coisas, é que muda a cor, que muda os movimentos, é o Python, tá? É o super poderoso. JavaScript. JavaScript é uma outra linguagem de programação. E para que serve essa linguagem? Luz, câmera, ação. É ele quem dá vida à web. Se o seu computador não tiver com o JavaScript instalado, por exemplo, que é essa linguagem aí, alguns botões não funcionam, algumas imagens não movem, não mexem, porque é o JavaScript que faz isso. Então faz os botões funcionarem, os personagens dos jogos de navegador se mexerem e as animações acontecerem. Então quando você está jogando, que o bonequinho sai de um lado e vai para o outro, que faz ele movimentar ali é o JavaScript, tá? Uma linguagem de programação que dá vida ali para a animação. Mais um, os blocos ou texto, a lógica é a mesma. Blocos ou texto, né? A pergunta, a lógica é a mesma. Não importa se você arrasta blocos coloridos ou digita palavras difíceis, o pensamento de organizar os passos é exatamente igual. E aqui a gente está fazendo uma comparação. Ó. No lado esquerdo, a gente tem mova 10 passos. E do lado direito está escrito mover, entre parênteses, 10. Está pedindo para fazer as mesmas coisas, só que de um lado você está mexendo com blocos e do outro lado você está mexendo com texto. Mas a função é a mesma, tá? A lógica da programação aí é exatamente igual, a mesma coisa. E o que mais existe? Tem mais alguma linguagem de programação? Sim, existem várias linguagens de programação, tá? O SQL, o mestre dos dados, ele organiza milhões de informações e fichas secretas. Então, esses bancos de dados aí, por exemplo, um banco que organiza as contas bancárias, onde guarda o dinheiro, o cadastro das pessoas, precisa de uma linguagem de programação para guardar essas informações. Então, produzido com essa linguagem SQL. O C++ ali, ó, o Fortão, ele é usado para criar os jogos de videogame mais pesados e rápidos. Então, é uma outra linguagem. E aí, se a gente for discutir, você vai ver que existem vários tipos de programação, tá? E, para finalizar, fazendo uma revisãozinha rápida, já falei dos tipos, né, de programação que existem. Falei para vocês que existem várias linguagens e que cada uma tem um superpoder diferente. Inclusive fiz uma comparação, né? Um dá a cor, outro dá o movimento, outro dá a estrutura. Usamos ferramentas de estrutura para sites e de lógica para inteligência. E o mais importante é escolher a linguagem certa para cada desafio que você quer criar. Então, como vocês viram, existem vários tipos de programação. Porém, você vai usar aquele adequado para o tipo de coisa que precisa. Quando eu falo você, no caso o programador, a pessoa que vai criar o aplicativo. Nós somos simples usuários, né? Se pega já pronto, a gente não cria. Mas para você ter noção de como são criados esses aplicativos, esses sites. Espero que vocês tenham entendido, gostado e a gente se vê em uma outra aula aqui de educação digital no SEAD. Até lá, tchau!